Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona o nosso protocolo IP. O protocolo IP é um protocolo de camada 3, camada de rede, e ele serve especificamente para trabalhar o endereçamento dentro dessa rede. Ok? O nosso endereço IP ele é dividido no que nós chamamos de octetos. Cada octeto é composto por 8 bits. E esses bits eles são representados na forma decimal, da maneira com que aparece no nosso computador. Ok? Então, vamos pegar como base esse endereço IP aqui, 192.168.0.1. Esse endereço IP convertido para binário teria essa sequência aqui. São 32 bits, 8 bits por octeto. Ok? A combinação entre o endereço IP e a máscara de subrede vai fornecer para nós todas as informações necessárias para que nós tenhamos conhecimento sobre todos os endereços da rede. Então, se vocês olharem para a nossa combinação entre IP e máscara, vocês serão capazes de definir o nosso endereço da rede, o endereço do broadcast e todo o intervalo de endereços válidos, que eu vou explicar daqui a pouco. Para você, então, definir todos esses endereços aqui, rede, broadcast, o primeiro e o último host, você precisa ter conhecimento somente de um endereço IP qualquer dentro dessa rede e da máscara de subrede. A partir desses dois valores, você consegue determinar o restante. Ok? A máscara de subrede ela serve para definir para vocês quais bits do nosso endereço IP estão servindo para endereçar a nossa rede e quais bits estão servindo para endereçar os nossos dispositivos dentro da rede. Como que isso é feito? Notem que a máscara ela tem uma sequência de bits 1 e depois uma sequência de bits 0. Essa sequência define o seguinte: todas as posições onde eu tenho bit 1 na minha máscara, todos esses mesmos bits nas mesmas posições dentro do meu endereço IP, no caso esses daqui, eles estão servindo para identificar a minha rede. E todas as posições onde eu tenho 0 na máscara, quer dizer que no meu IP eu estou endereçando o meu dispositivo. Bom, antes de a gente entrar no cálculo, por exemplo, se eu troco o meu quarto octeto aqui, que é o octeto que está definido para endereçar os meus dispositivos, eu posso colocar qualquer valor aqui entre 0 e 255, por exemplo, 156, que o endereço da minha rede não muda. Diferente de alterar, por exemplo, o terceiro octeto. Se eu altero o terceiro octeto, o endereço IP da minha rede muda. Porque aqui eu estou alterando bits que endereçam a minha rede. Ok? Então, essa combinação da máscara de subrede ela serve exatamente para que você determine qual porção do seu endereço IP serve para endereçar a sua rede e qual porção do seu endereço IP serve para endereçar os seus dispositivos dentro da rede. Ok? Bom, o endereço do broadcast ele é um endereço que vai determinar, que define todo o endereçamento de todos os hosts dentro da rede. Ok? Nós temos endereçamento unicast, que é 1 para 1, temos endereçamento multicast, que é 1 para vários, e temos endereçamento broadcast, que é de 1 para todos. Ok? Bom, baseado na quantidade de bits que nós usamos para endereçar a rede e na quantidade de bits que nós utilizamos para endereçar hosts, nós conseguimos determinar a quantidade de redes que nós podemos endereçar e a quantidade de endereços dentro de cada rede. Nesse caso, nós temos aqui uma máscara com 24 bits 1. Por isso, essa máscara é chamada de máscara barra 24. E nós temos 8 bits para endereçar hosts dentro da minha rede. Então, como que eu calculo a quantidade de redes possíveis dentro dessa minha faixa de IP? Eu faço 2 elevado à quantidade de bits 1 que eu tenho na minha máscara. Isso dá 16.777.216 redes dentro de 24 bits para endereçar a rede.
E como nós temos 8 bits para identificar hosts, nós temos então 2 elevado a 8 possibilidades de endereço dentro dessa rede. Então, 256 endereços. Porém, desses 256 endereços, nós temos 2 endereços que são reservados, que é o endereço da própria rede e o endereço do broadcast. Então, de endereços válidos, nós vamos ter 254. Nós descontamos esses 2 endereços da rede do broadcast para chegar na quantidade de endereços válidos que nós temos dentro dessa rede. Ok? Bom, na questão do cálculo, o cálculo do IP e da máscara é utilizado para chegar no endereço da rede. Como que isso é feito? Nós vamos fazer uma operação lógica E, bit a bit, entre todos os 32 bits do endereço IP e todos os 32 bits da máscara de subrede. Se vocês fizerem uma operação bit a bit aqui entre IP e máscara, vocês vão chegar nessa sequência de 32 bits aqui, que quando você converte para decimal octeto por octeto, você chega nesse endereço aqui, 192.168.0.0. Esse é o endereço da sua rede, ok? Para chegar no endereço do broadcast, você vai pegar o próprio endereço da sua rede, vai olhar na máscara quais as posições endereçam o host e vão colocar todas essas posições em 1. Ou seja, os 24 primeiros bits nós vamos repetir. E os 8 últimos, que são os 8 que endereçam os hosts, vão passar a ser 1. Com isso, você fica com 192.168.0.255. E esse é o seu endereço de broadcast. Para nós chegarmos, então, no primeiro endereço válido e no último endereço válido, ou seja, para nós termos a faixa de endereços válidos dentro da nossa rede, o que nós vamos fazer é: o primeiro endereço válido é sempre o primeiro endereço depois do endereço da rede, ou seja, é o endereço da rede mais 1. Então, nós pegamos o último octeto do endereço da rede e somamos 1. E chegamos nisso daqui, 192.168.0.1. Esse é o nosso primeiro endereço válido. E o último endereço válido é sempre o endereço do broadcast, que é o último endereço da rede, menos 1. Então, vamos subtrair 1 também do último octeto. E aí nós chegamos em 192.168.0.254. Ok? Bom, pessoal, além disso, o endereço IP também possui classificações. O endereço IP ele é classificado em classes A, B, C, D e E. Nós utilizamos apenas as classes A, B e C. Os endereços classe D são endereços reservados para multicast e os endereços classe E são endereços reservados. Bom, os endereços IP classe A geralmente são endereços que nós usamos iniciando com o octeto em 10. Certo? São todos os endereços IP onde o primeiro octeto tem o seu primeiro bit em 0. E a máscara padrão desse endereço IP classe A sempre é uma máscara /8, ou seja, uma máscara 255.0.0.0. O endereço classe B geralmente é um endereço que se inicia com 172 alguma coisa, por exemplo, 172.16.0.1. São todos os endereços IPs onde eu tenho o primeiro bit do primeiro octeto em 1 e o segundo bit do primeiro octeto em 0. E a máscara padrão de um endereço classe B é uma máscara 255.255.0.0, que me leva a uma máscara /16, ou seja, eu tenho 16 bits 1 e 16 bits 0. E o endereço classe C geralmente é o que nós conhecemos como o endereço que se inicia com 192. São todos os endereços IPs onde os 3 primeiros bits seguem essa combinação, 1, 1 e 0. E a nossa máscara, ela sempre vai ser, por padrão, 255.255.255.0, ou uma máscara /24. Ok?
Notem uma coisa. Se eu uso, por exemplo, um endereço classe B, 172.16.128.125, a minha rede vai ser a rede 172.16.0.0. O meu broadcast 172.16.255.255. O que eu fiz para calcular o broadcast? Eu peguei o endereço da minha rede, olhei todos os bits onde eu tinha 0 na máscara e coloquei 1 no endereço do broadcast. Ok? Então, sempre que você quiser descobrir como funciona o endereçamento da sua rede, basta você ter um endereço IP qualquer dessa rede e a máscara. A partir disso, você faz uma operação lógica e chega no endereço da sua rede. Baseado no endereço da rede, você pega todos os bits da sua porção de host e coloca em 1. Isso vai te dar o endereço do seu broadcast. O primeiro host da rede vai ser sempre o endereço da rede mais 1. E o último vai ser sempre o endereço do broadcast menos 1. Para calcular a quantidade de redes possíveis com esse endereço, eu vou fazer 2 elevado à quantidade de bits 1 que eu tenho na máscara. A quantidade de endereços por rede vai ser sempre 2 elevado à quantidade de bits 0. E a quantidade de endereços válidos vai ser sempre a quantidade de endereços da rede menos 2, pois aqui nós temos que subtrair o endereço da rede do broadcast, que não são endereços válidos, são endereços reservados. Uma outra possibilidade dentro dessa combinação de IP e máscara de subrede que nós temos é manipular o valor da nossa máscara de subrede para criarmos subredes. Ou seja, nós vamos trocar a máscara por uma máscara que não é padrão das nossas classes A, B e C para criarmos subrede. Por exemplo, aqui eu tenho uma máscara padrão /16, o que me permite criar 65.536 redes e em cada rede ter 65.536 endereços, ou seja, 16 bits para rede e 16 bits para host. É possível com que eu coloque, por exemplo, uma máscara 255.255.128.0, o que vai me dar uma máscara /17. O que isso implica? Isso implica em utilizar esse bit aqui, o 17º bit, para endereçar rede também. Porém, nós estamos fugindo da máscara padrão de um endereço classe B. Notem que o nosso endereço ele continua começando com um 0, porém agora a nossa máscara não é mais /16. Isso implica em quê? Isso vai implicar em todos os cálculos de endereço da nossa rede. Ou seja, aqui nós temos o endereço IP 172.16.128.125. Notem que ao alterar a máscara de 0 no terceiro octeto para 128, o endereço da nossa rede muda. Isso porque a operação bit a bit e entre esses dois bits aqui na 17ª posição vai me gerar um bit 1 na 17ª posição do endereço de rede. E isso faz com que todos os cálculos de IP se alterem. Isso possibilita com que eu tenha agora 131.072 redes ou 65.536 redes com 2 subredes em cada. Por que 2 subredes? Porque eu tô usando um bit para endereçar essa rede. E dentro de cada rede eu tenho 32.768 endereços. Não mais 65.536 como era antes. Bom, à medida com que eu vou manipulando a minha máscara, eu consigo alterar então a quantidade de subredes que eu tenho. Se eu coloco, por exemplo, uma máscara 192, eu passo a ter então 4 subredes, porque eu tenho 2 bits endereçando subrede. Porém, à medida com que eu vou colocando mais bits para endereçar subrede, menos endereços válidos eu tenho dentro de cada subrede. No caso aqui agora eu já tenho uma máscara /18, o que me permite ter 4 subredes dentro de um endereço classe B. Porém, de 65.536 endereços, eu passo a ter 16.384.
ok? Lembrando que a manipulação da máscara sempre deve ser uma sequência de 1s seguido por uma sequência de zeros. Não podemos ter bit 0 entre bits 1, ok? Porque o nosso endereço IP ele é posicional. Com isso, eu consigo criar uma segmentação lógica dentro da minha rede. Notem o seguinte: quando eu tinha um endereço classe B padrão, a minha rede ia de 172.16.0.0 até 172.16.255.255. A partir do momento que eu uso 2 bits para endereçar a minha subrede, eu posso ter aqui a subrede 00, a subrede 01, a subrede 10 e essa subrede que eu tenho aqui que é a 11. Na minha subrede 11, nós temos o endereço de rede 172.16.128.0 e o endereço de broadcast 172.16.191.255. Se eu troco algum desses 2 primeiros bits do meu IP, eu estou trocando de rede. Então, por exemplo, se eu saio aqui do meu terceiro octeto de 128 para 12, eu troco de rede. Então, pessoal, eu consigo fazer com que o meu endereço padrão classe A, B e C enderece também subredes. Isso faz com que nós tenhamos uma segmentação lógica dentro da nossa rede e auxilia também na gerência da mesma. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês baixarem, caso vocês queiram manipular esse tipo de cálculo. Porém, na internet você também vai encontrar uma infinidade de sites, simuladores, aplicativos que fazem esse mesmo cálculo. Ok? Então, até o próximo vídeo. Obrigado.